Está começando mais um episódio do Bestseller Cast, o podcast onde a gente fala sobre livros. No episódio de hoje você vai conhecer a história da Leidiane Lima, que chegou aos Estados Unidos sem muitos recursos financeiros e traçou uma carreira de sucesso em Wall Street, o sistema financeiro mais importante do mundo. Segura esse Brasil! No Bestseller Cast você vai ter dicas de leitura, insights motivacionais, conhecer novos autores, falar de adaptação no exterior, aprender com os processos criativos e, quem sabe, se inspirar para escrever o próprio livro. Eu sou Larissa Rinaldi, autora do livro Tudo que Aprendi em Nova York, traduzido para City Echoes Lessons from New York. Eu sou carioca, moro em Nova York desde 2018 e aqui empreendo com criatividade no Cria Connect, a maior comunidade de criativos brasileiros nos Estados Unidos, e ensino pessoas comuns a se tornarem autores publicados, assim como a Leidiane, que está na minha bancada virtual hoje. Yay! Eu vou, eu vou te apresentar e aí você fala um pouquinho de você também. Ok. A Leidiane é do Mato Grosso, mas passou parte da sua infância morando no Rio de Janeiro, depois de um acidente em sua casa. Ela vai contar um pouco dessa história aqui. Ela chegou em Nova York em 2008 e, inspirada pela sua irmã mais velha, entrou na faculdade, onde conseguiu bolsas de estudo e se formou com honras. E chegou até o cargo de vice-presidente em um grande banco de Wall Street. Seu livro, The Waves We Ride, será lançado dia 18 de janeiro na New York Public Library e aqui ela vai contar um pouco como a gente pode adquirir o livro antes do lançamento. Muito bem-vinda, Leidiane! Obrigada, Lari. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz. Estou feliz com essa jornada da mentoria, né? E eu só tenho a agradecer. Obrigada pelo espaço. Estou muito grata e estou feliz em poder compartilhar um pouco do processo da escrita, da história, de como tudo foi feito e mal vejo a hora de poder embarcar nesse bate-papo gostoso. Né? Eu também estou muito feliz. A gente começa o podcast do começo, então eu quero saber quem é Leidiane Lima na fila da livraria? Oh boy, ok. A Leidiane Lima, na fila da livraria, ela é de fases, ela é de Caramba. lua. É, primeiramente, agora ela é uma autora do livro The Waves We Ride. Então, na verdade, eu fui para uma livraria outro dia, semana passada, sexta-feira, pela primeira vez, depois que o e-book foi publicado, né? E é uma livraria local e tal. E, inclusive, o e-book está disponível no site deles, que é a Indigo, Hum, indigo.com. E eu fui na livraria. E é tão interessante, é muito diferente, né? Quando você vai para uma livraria como uma autora. It's like, você começa a ver, enxergar os livros de uma maneira diferente. Porque ali você, por exemplo, vê a capa de um livro, uau! Você consegue entender o trabalho que foi investido, né, naquele processo. Enfim, mas voltando à Leidiane, sou de fases. Eu adoro ler. Eu leio muito e a leitura para mim é como se fosse um, um momento de refúgio para me educar. Então, quando eu me vejo em dúvida ou eu me vejo com perguntas e não tenho as respostas, que geralmente é o tempo todo, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu vou e pego aquele livro relacionado àquele tópico. E por que de fases? Porque eu tive fases, né? Na minha época de Wall Street, que eu ainda trabalhava full time, eu lia muito sobre o mercado financeiro, lia muito sobre pessoas, top executives, biografias de top executives. E depois, quando eu decidi pegar o meu sabbatical e dar uma pausa na minha carreira, eu comecei a ler muito sobre autoconhecimento, sobre carreira em si. Comecei a ler muito também sobre parenting, né? Como ser uma mãe. Então, a Leidiane tem fases, mas eu acredito que a força principal que leva a Leidiane a chegar na fila da livraria é essa curiosidade, essa necessidade de sempre se educar, de sempre estar entendendo, querendo entender um tópico e poder falar com um pouco de autoridade sobre certos tópicos, entendeu? Essa é a Leidiane.
Nossa. Ai, eu amo. Eu sou exatamente igual de não sei alguma coisa, eu vou atrás de um livro, que é o meu lugar mais confortável, assim. Depois eu vou fazer um networking, depois eu vou fazer um outro negócio. Primeiro eu vou tentar ler alguma coisa a respeito para não chegar sem saber nada. Eu sou quase o Joey do Friends, que eu vou lá na enciclopédia. Aí depois eu quero falar só sobre isso também. Exatamente, aquilo fica utópico por semanas, né? Meses. Meses, e Yes. autoconhecimento ainda por cima, né? É pra sempre. Aí, Yeah. maravilhosa. E um grande exemplo também disso é quando a gente começou a escrever, quando a gente começou a mentoria, né? E como você mesma deu vários livros, recomendações de vários livros para a gente ler. E ali eu me vi escrevendo um memoir e lendo vários memoirs para poder entender, né? Me colocar naquele mundo, que eu acho super legal. Nossa, não é perfeito. A gente precisa de referência e validação. E os livros que são memoirs validam a gente, porque a gente acha que o autor está num patamar diferenciado. E tudo bem, somos poucos, por isso talvez tenha esse distanciamento, né, nas pesquisas e tudo. Quem realmente escreve um livro é muito pouco a porcentagem de pessoas que fazem isso em relação a quem quer fazer. Mas ainda assim, quando a gente para ler os memoirs de, né, 90% dos autores eu não sabia que eu podia escrever, eu estava com medo, eu não sabia como é que ia ser a aceitação desse livro, vai acabar minha vida, isso aqui tá uma bosta. E aí, você trabalha em tudo isso, além da validação na própria escrita, né, que é hum, talvez o mais importante. É, mas eu acho que escrever é a parte mais fácil, depois que vem o trabalho, minha filha, que é isso aqui, ó, a divulgação. E você começa o seu livro com um discurso de honra na faculdade. A gente chama isso de antecipação, porque depois você vai contar tudo, como você chegou até aquele discurso, né? Mas, antes de ler o livro, dá uns spoilers pra gente, como é que você chegou ali? Oh, sem dúvida, com certeza. Ok. Acredito que eu cheguei ali naquele palco, dando aquele discurso para mais de 400 top executives do Corporate America. Ah, eu estando naquele palco, dando aquele discurso, foi uma consequência dos hábitos que eu criei e da carreira acadêmica que eu criei para mim nos Estados Unidos. Como? Vou dar uns spoilers. Ah, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu tinha a ambição de querer construir uma carreira em Wall Street, queria poder estar nos Estados Unidos, porque eu não tinha muitas opções no Brasil. Eu vim de uma família, eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, né? E isso foi uma coisa que eu falo no livro. O processo de luto de uma criança pode ser até um pouco traumatizante. Mas fast forward para aquele palco, chegando naquele palco, aquilo ali para mim foi literalmente como se fosse um troféu do trabalho que eu fiz durante os 4 anos da vida acadêmica nos Estados Unidos como estudante internacional, que não é fácil. Existem vários desafios. A língua foi um deles. O desafio financeiro foi o maior de todos, porque eu não tinha como pagar. Eu cheguei aqui sem ter como pagar a faculdade e tive que estudar muito, fui top 5% da minha classe e consegui literalmente pagar pelos meus estudos na América com bolsas de estudo por mérito acadêmico. Então eu via my college years, né, a minha vida acadêmica no college aqui nos Estados Unidos, como literalmente uma carreira. Eu levantava muito cedo, eu estudava muito, eu participava de tudo e eu trabalhava acima disso. Além disso, eu trabalhava e estudava full time. E eu tinha aquele objetivo de conseguir ser top 5 da classe, tinha o objetivo de conseguir notas excelentes para conseguir ter bolsas de estudo. E eu estando naquele palco foi um mérito, né, uma consequência desses hábitos que eu desenvolvi, de sempre me esforçar muito,
Fui ali através de uma associação de mentoria que faz parte do meu college, que é em Nova York, de onde eu me graduei, do Baruch College. E ali eles literalmente investiram em mim como mentorada. Me deram uma mentora, me contrataram uma speech coach para me ajudar com o speech delivery, me deram total autonomia sobre o que eu poderia escrever no meu discurso. Então, eu escrevi sobre a minha história e como eu cheguei até lá. Então, se vocês querem ver o discurso, está disponível no YouTube hoje. E foi isso. Então, estando naquele palco foi uma consequência daquela carreira acadêmica que eu construí durante os 4 anos de college aqui nos Estados Unidos. Maravilhosa. Eu ia falar isso. Você fala um pouco sobre a bolsa de estudo, sobre esses mentores que você tem, né? E é difícil conseguir bolsa de estudo, ainda mais para uma pessoa que vem de outro país, tem que, não sei se seu inglês já era bom e tal. Você tinha uma intenção em deixar essa fase que não foi tão fácil registrada? Qual que era a intenção? Absolutamente. Absolutamente. E por quê? Porque eu tinha uma intenção muito clara para mim. Qual é a intenção? É que o livro é direcionado mais a mulheres, né? E o The Waves We Ride, acho que o tópico principal é você conseguir enxergar o seu objetivo e o caminho adiante, o que você quer alcançar, além dos obstáculos. E eu acho que a minha história mostra muito isso. A língua foi um obstáculo. Eu não sabia inglês quando eu cheguei aqui. Eu tive que estudar e aprender no dia a dia para poder aplicar para faculdade aqui. Tanto é que quando eu consegui entrar na faculdade, eu tive que fazer aula de ESL, English as Second Language, para poder aprimorar o meu inglês, para poder então conseguir fazer aula college level, né, no nível de college. Então, obstáculos da língua, cultura, assimilação de cultura, obstáculos financeiros. Então, a minha intenção em detalhar essa fase, que não foi uma fase de abundância, que foi uma fase de escassez, né? Era para poder mostrar para a leitora que existe um caminho, existe um motivo de você ter esses obstáculos. Então, que tal a gente olhar para esses obstáculos como oportunidades para a gente aprender lições, né? Mas ainda conseguir ver o passo adiante, ver o seu objetivo além desses obstáculos, além dessa grande onda de dificuldade. Então, a minha intenção é essa, é poder mostrar para a leitora que, olha, você tem esse superpoder aí, guardado dentro de você, que às vezes no dia a dia, né, na correria do dia a dia, a gente não cutuca, a gente não olha, não dá atenção para esse superpoder. Então é necessário poder entender que, yes, eu tenho todos esses obstáculos, tenho essas dificuldades, mas qual é o meu objetivo? Qual é a minha motivação? Por que que eu quero chegar ali, sabe? E através disso conseguir enxergar esses obstáculos não como obstáculos, como empecilhos, mas sim como oportunidades para poder aprender, ok, olha, estou passando por isso, é isso que eu estou aprendendo com isso, e aí eu vou conseguir alcançar meus objetivos, porque essa é a proposta do obstáculo, né? Não é para te impedir e não conseguir, e você não conseguir seguir em diante. Então a intenção é essa, é mostrar para o leitor, olha, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades. Elas existem, a vida não é linear, né? Mas qual que é a intenção? O que que você pode tirar desses obstáculos? Você pode aprender alguma coisa, e foi o que eu fiz. Eu aprendi muito nessa fase, da onde eu acordava super cedo e procurava por bolsas de estudo como se fosse uma agulha no palheiro, literalmente, porque o entendimento há anos atrás era que se você é uma estudante internacional, você tem a habilidade financeira de poder pagar pelos seus estudos nos Estados Unidos. E esse não era o meu caso, E entendeu? ainda é assim um pouco, não é? Acredito que sim. Eu acredito que Porque é sim. bem caro estudar nos Estados Unidos. Muito. Apesar de eu ter ido para o City University of New York, que é o sistema público de ensino de faculdades seniors de Nova York, como estudante internacional, você paga out of state tuition e é extremamente caro. Extremamente. E vindo do Brasil,
né? Perdendo meu pai com 7 anos de idade, minha mãe não tinha condição de me ajudar. Minha irmã me deu um auxílio maravilhoso no início, que foi assim o impulso que eu precisava para conseguir focar nos estudos e conseguir as bolsas. Então, é, é difícil, mas não é um empecilho. Você aprende com essas dificuldades e você segue em diante. Então, essa foi a minha intenção em mostrar essa fase para a leitora. Maravilhosa. Você fala também que depois dessa fase, né, você se dedicou do mesmo jeito para as entrevistas de emprego, você super se preparava. E mesmo assim, você teve uma que não foi muito agradável. Quem está querendo entrar nessa área de Wall Street, talvez já tenha até alguma experiência no Brasil. Como, como foi, você chegar em Wall Street, na área financeira, né? E como você se preparou para chegar nessa área? Então, o preparo, eu cheguei em Wall Street porque na minha cabeça, o meu objetivo era conseguir ficar nos Estados Unidos legalmente depois da minha graduação como estudante internacional. Então, uma vez que eu ia me graduar, né, que eu ia me formar como estudante internacional, você tem um tempo máximo que você pode ficar nos Estados Unidos legalmente, a não ser que você tenha um trabalho, uma empresa que aplique para o seu visto de trabalho. Então, o meu objetivo era, naquela época, Wall Street era uma das poucas indústrias, ou talvez a única, que aplicava para visto de trabalho. Então, eu sabia desde o início que eu queria um cargo, queria começar minha carreira profissional em Wall Street, porque eu queria ficar nos Estados Unidos. Então, foi aí que eu comecei a me preparar. Eu pensei, ok, então, como que eu posso leverage, usar a minha comunidade para conseguir me preparar para entrar nesse mundo? Primeiramente, o Baruch College, que é onde eu me graduei, eles é uma faculdade de business, então esses bancos recrutam na faculdade e o centro de carreira deles oferece muito preparo para os alunos. Então, fui em muitas mock interviews. Eu ia para praticar, entendeu? Para praticar o meu pitch, para praticar como me apresentar, minha personal brand. E me ajudavam também com o meu resume, meu currículo. Então, eu usei muito essa tática. É, eu também praticava com amigos que estavam passando pela mesma situação, mas mesmo assim a prática não leva à perfeição e a prática não tira certas experiências e episódios que podem ocorrer, que tem muita coisa que está fora do seu controle. Então, uma dessas entrevistas que eu fiz para conseguir um estágio de verão foi uma entrevista que, na verdade, foi a melhor. Hoje eu vejo como a melhor entrevista que eu tive, porque me permitiu me ficar mais afiada. Depois daquela entrevista, que não vou dar muito spoiler, tá no livro, eu consegui entender que os meus questionamentos pessoais, depois daquela entrevista, eu comecei a me questionar, né? Não, nossa, será que essa indústria é para mim? Eu não tenho os skills, né? As habilidades que eles precisam, eu não tenho o que é necessário, eu não vou conseguir. E foi necessário alguns dias para eu reverter essa narrativa na minha cabeça e jot down, né? Escrever as lições aprendidas daquela interação que eu tive durante aquela entrevista, que foi ruim, porém me ensinou muito. E aí, coincidentemente, essa foi a última entrevista que eu fiz antes da minha realmente última entrevista, que foi a que me deu o estágio de verão em um dos grandes bancos e que me deu a oferta de trabalho depois da minha graduação. Ou seja, aquela entrevista veio por um motivo. Foi um momento extremamente estressante, mas eu aprendi tanto e eu me afiei tanto, criei um avatar ali, uma persona, para entrar naquele mundo corporativo. Eu sabia que eu precisava fazer isso. E, na verdade, foi necessário durante a carreira inteira, né? A gente não pode achar que, eu tenho que ser eu mesma, sem filtro, no mundo profissional. Não é assim que acontece, né? Então, me ajudou. Aquela entrevista me ajudou a achar a Leidiane de Wall Street. E uma vez que eu achei a Leidiane de Wall Street, eu não deixei ela ir embora por 10 anos. Segurou. Não Segura larguei dela. aqui, minha filha, você não vai me embora, que eu preciso de você. Uau! Você falou várias coisas interessantes, né? Você falou sobre
essa possibilidade de mentoria na faculdade, que eu não vi muito no Brasil, mas enfim, pode ter sido a minha faculdade. Depois vocês comentem aqui se vocês fizeram faculdade no Brasil e se tinha mentoria, se como é que funcionava, mas eu vejo que aqui tem muito, né? Se você vai na biblioteca, você tem mock interview, você tem coach de carreira para te ajudar a fazer resumê, currículo, etc. Então, aqui tem muito essa cultura da mentoria, né? No Brasil eu não conheço tanto. E outra coisa que você falou que me interessou, que me chamou a atenção, foi o personal brand, né? A sua marca pessoal. Isso também foi incentivado dentro da faculdade, de você ir construindo a sua persona profissional? Completamente. Não, não sabia. Ah, No Brasil, ninguém yeah. fala disso, tá? Que eu saiba. Olha, então a gente tem que conversar sobre isso, porque quando você escreve seu currículo, você tem aquela top part, na parte de cima, que você coloca o seu profile. Aquilo ali é o seu branding. Ali você coloca o que você é. I'm detail oriented, eu sou skilled nisso, eu tenho habilidades com isso, nisso, nisso, eu fiz parte disso, disso, disso. Então, na faculdade, o que você fazia? Eles nos ajudavam a criar aquele pitch, aquele profile e também expressá-lo durante a entrevista. Aquele um minutinho ali, o seu elevator pitch, era para literalmente mostrar, olha, eu tenho isso, 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 eu faço isso, isso e aquilo. Por exemplo, na minha época de faculdade, eu falava que eu era estudante internacional, que eu estava tomando essas aulas e que me interessava nesse tópico, nesse tópico, nesse tópico, é isso que eu aprendi, eu faço também voluntariado, eu sou ativa nisso, nisso e naquilo. Então, o que que isso mostra? Isso mostra, uau, essa estudante, ela é bem envolvida, she's invested, ela é investida no que ela faz. Isso mostra uma atitude de iniciativa, ela é uma doer, ela gosta de fazer as coisas. Então, essa é a oportunidade que você tem para se apresentar. Então, personal branding é uma coisa que é falada na faculdade, não sei se em todas, mas eu tive a sorte de poder fazer isso, né, de construir isso para mim durante a faculdade, também através da associação que eu fazia parte. É, e eu acho que a mentoria ajuda muito nisso, e eu sempre acreditei que o personal branding tem que ser feito no matter what, né? Perfeito. Não, hoje eu falo sobre marca pessoal no projeto Protagonista, no Remarkable, mas eu levei tempo sozinha, aprendendo sozinha, assim, quase, né, a pensar em marca pessoal, que faz todo sentido em tudo. Quando a pessoa vê uma blusa amarela, vai lembrar de mim, vai lembrar do meu livro. Sabe? Coisas desse tipo. Então, e não é só isso, né? Isso é o superficial do superficial, mas que faz todo sentido e a gente não fala sobre isso. E no projeto Protagonista eu tento trazer isso assim, olha, você tem um elevator pitch, né? Um pitch de elevador, um- uma apresentação que você tem que fazer que vai te trazer oportunidade. Você não vai chegar lá e ficar, oi, tudo bem, então vim pra cá. Pelo amor de Deus. Eu faço esse tipo de treinamento no projeto Protagonista. Eu achei interessante que é uma coisa institucionalizada nos Estados Unidos. Como tudo, É né? No Brasil, a gente tudo. não dá nome para as coisas. E aí fica tudo meio por baixo dos panos. Se seu pai te ensinou, ótimo. Se ninguém te ensinou, vai aprender na vida. E aí é muito ruim isso. E eu não sabia disso, né? Porque eu tô aqui, o quê? Há 18 anos. Então, eu nem fiz, eu nem tive, nem iniciei uma carreira no Brasil, não Uhum. fui lá na faculdade. E eu acho que isso é uma oportunidade perdida, desperdiçada. Porque existem tantos talentos, né? Que podem ser nurtured, podem ser, né? Nutridos. Exato, nutridos, obrigada. Pra, e com essa personal branding, com seu pitch, é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer, né? Sim. Depois, de entrar, de fato, conseguiu. Óbvio que alguém duvidou que Dona Leidiane ia conseguir entrar? Óbvio que não, eles pagaram pelo seu visto. E aí foram alguns altos e baixos na carreira e a vida pessoal estava ali, caminhando em paralelo, se formando na faculdade, talvez, quem sabe, tendo uma vida. Você que é uma pessoa que parece gostar de fazer planos, como você lida com essa não linearidade da vida? A vida não é linear, você já falou aqui, eu botei no meu livro. Não é linear, acho que é a maior lição do mundo. Assim, quanto antes você É, aprender isso, mais fácil fica.
Exato, obrigada. Porque eu ia falar que realmente tem a Leidiane que não sabia que a vida era linear, e depois tem a Leidiane que vem com a maturidade, a experiência de ter tido uma carreira e ainda tem essa carreira, porque o meu break, a minha pausa de carreira foi um to be continued. A gente não sabe ainda se vai ser para sempre, mas e tem a Leidiane mãe, a Leidiane esposa. Então, como mulher, conforme a gente vai adquirindo esses papéis variados na nossa vida, a gente começa a entender que a vida vai jogando balls at you, né? Vai jogando, as coisas vão acontecendo. Então, apesar de eu ser uma pessoa extremamente analítica e amo planejar, eu literalmente planejo tudo, literalmente. Mas eu aprendi que é necessário a gente deixar uma brecha para o improviso, que eu chamo de the pivot moment, que eu falo no livro sobre isso também, que foi o que eu fiz. E como que você faz isso, né? Entendendo e aceitando que a vida acontece, várias coisas vão acontecendo enquanto você está ali traçando o seu objetivo, encaminhando para o seu objetivo, e que é necessário você deixar uma brechinha para poder improvisar, porque se você não conseguir improvisar, ali quando você chegar a um certo ponto, você vai ter que olhar para trás, vai ter que reverter o trajeto, vai ter que fazer várias outras mudanças que talvez não estavam no seu plano. Então, deixar aquela brechinha para o improviso, para o pivot, é extremamente importante. Eu acho que eu aprendi isso através da experiência da carreira, me tornando mãe, esposa e tudo mais, né? Então, através dessa mentalidade, desse mindset de olha, eu adoro planejar, eu gosto de rotina, mas ao mesmo tempo eu preciso deixar uma brechinha aqui para poder improvisar caso necessário. É extremamente importante. E eu acho que até o processo da escrita do meu livro foi assim, né? Porque assim que eu havia entrado na mentoria, várias coisas estavam acontecendo na minha vida pessoal de última hora. Eu já tinha planejado quando que eu ia escrever, com a ajuda da minha rede de apoio, tá. E ali aconteceu algo e eu tive que revirar e improvisar o meu plano. E não Foi deixei de assim, ó. escrever. Right? Você Ficou de sabe? cabeça para baixo o plano. O plano era Foi perfeito, pena que não rolou. exatamente. Aí vai eu improvisar. Improvisei. Consegui escrever o livro. E tá aí, E sendo aí, em publicado. 5 meses você terminou o livro, a Foi primeira mais versão. ou menos 5, 6, right? Yeah, something like that. A primeira versão. E aí, é porque quem não escreve livro não sabe, mas normalmente são 3 versões mesmo de rascunho, né? Esse Right. primeiro rascunho, como já tinha uma orientação, já foi certinho. O Foi. meu primeiro rascunho eu joguei 1/3 fora, porque eu fiz só da minha cabeça. Segundo fonte da minha cabeça. Mas tem que deixar aberto, né? Tem, em vários momentos, eu acho isso muito. Acho diferente, assim. Em vários momentos do livro você destaca uma frase que vai ser o centro, né? A mensagem da próxima parte do livro, né? É, é diferente, e eu acho que é um jeito legal de travar essa mensagem na cabeça do leitor, né? De gravar bastante essa mensagem. E tem uma frase que eu li que eu sou apaixonada por ela desde a primeira vez que eu li, que fala assim: Listen, girl, it is not going to be easy, but it's going to be magical. Que é, traduzindo, né? Escute, menina, não vai ser fácil, mas vai ser mágico. Então, foi mágica a sua história até aqui? A Nossa, pergunta eu é me essa. emociono só de escutar você falar essa frase. Ó. It's beautiful, é linda, é uma frase linda. Então, cada capítulo do livro começa com uma frase, né? Que tem a ver com aquele tópico do livro, do chapter, do capítulo. Foi mágico. Foi por quê? Porque é mágico, Leidiane. Porque mágico é uma coisa tão assim, né, que você não consegue tocar. It's not tangible. Você não... Foi mágico do sentido de que, se você parar para pensar e olhar para sua trajetória de vida e ver o que você conquistou, little by little, de pouquinho em pouquinho, e aí olhar para big picture, para o grande, né, para grande picture, ah, foi mágico. Porque eu vim de uma família, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. A minha mãe ficou viúva com 35, com 3 filhos para criar. Nós não tínhamos oportunidades. Tivemos que mudar de cidade para cidade.
de Mato Grosso para a cidade grande do Rio de Janeiro, procurando oportunidades, tentando entender como é que a gente vai quebrar um ciclo de instabilidade financeira, ter uma educação melhor. E a minha história mostra que através de hábitos consistentes e uma motivação clara na sua mente da onde você quer chegar e o porquê, mostra que pode acontecer. E eu acho que isso é mágico, porque na correria do dia a dia, você às vezes a pessoa fica é, é, tão focada nessa visão de, sabe, é, matar superar os desafios do dia a dia, mas não ver a grande picture, que às vezes a pessoa não consegue seguir em diante com a mudança que ela quer tomar na vida. Então aí ela fica procrastinando, fica levando, né? Fica levando e não consegue dar o primeiro passo. E o primeiro passo é bem pequenininho, não precisa ser uma coisa grande. Então, foi mágico nesse sentido, de que cada dia eu acordava e eu tinha um hábito pequeno, mas que fazia total diferença para mim. Por exemplo, eu tomava um café e eu visualizava na minha cabeça como que o meu dia seria, como é que seria no trabalho, porque eu trabalhava enquanto eu estava na faculdade, e como é que durante o meu estágio de verão eu tomava meu café quietinha, meditando e visualizando, né, manifestando aquele dia no meu dia de trabalho, como é que seria. E eu acho que isso te dá um poder tão grande de concretizar tudo aquilo que você mentalizou, que parece até um pouco mágico. Não é fácil, porque, como eu disse, os obstáculos vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas nós somos muito mais do que esses obstáculos. Esses obstáculos a gente pega, essas dificuldades a gente pega, aprende e a gente se reinventa através desse aprendizado. E foi o que a gente faz, foi o que eu fiz, né? E é por isso que eu chamo de mágico, porque não vai ser fácil. Não é fácil. Requer muita disciplina, requer self-awareness, né? Autoconhecimento, Autoconhecimento. é, é, e, e muita curiosidade sobre você mesma. Fazer certas perguntas que você não terá as respostas imediatamente, necessariamente você não vai ter todas as respostas, mas é aí que tá. Conforme você vai fazendo esse processo, conforme você vai se descobrindo através dessas perguntas, curiosidades sobre você mesmo, você começa a conseguir responder essas perguntas. E foi o que eu fiz. Todo, Toda mudança que eu descrevo no livro, que eu fiz, né, tendo uma carreira de vice president, dando um break na carreira, pegando um sabbatical para focar em mim, na minha família. Tudo isso foi feito através de journaling, através de perguntas a mim mesma e sendo honesta a mim mesma. E hoje em dia isso é uma coisa muito difícil de ser feita, porque a gente está muito distraído, a gente está extremamente input overload, tendo muita informação ao mesmo tempo, e a gente não para muito para pensar, o que é que eu quero? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? Qual é a Uhum. mudança que eu estou procrastinando tanto? Mas por que essa mudança está aqui na minha cabeça? Entendeu? Então, é isso que eu chamo de mágico. Esse processo, hoje em dia, é mágico, porque não acontece com muita facilidade. Não, não acontece. Eu acho que o que você está dizendo é um pouco que você, através dessas ferramentas, né, de visualização, diário, meditação, você conseguia ver um passo à frente. E aí, esse passo primeiro, que é tão difícil de ser dado, ficava mais leve, porque você não estava matando um leão por dia, como a gente diz no Brasil. Você estava Thank you. pensando no panorama geral, que é o big picture, né? Que é a consequência de eu me esforçar agora, acordar super cedo, estudar bastante, fazer mock interview. Gente, o corpo, ele quer economizar energia. Viver dá trabalho. Então, é chato, dá trabalho, né? Você tem que quebrar essa, essa distração, que a gente tem muito acesso à distração muito fácil hoje em dia. Muito joguinho, muita tela, muita Netflix, muito Instagram, muito tudo. Então dá trabalho você. Só que a consequência tá aqui, né? Você conseguiu o cargo que você queria,
conseguir o tempo que você queria também, porque através de todas essas conquistas você falou, calma, eu posso agora tirar um sabático e isso não vai comprometer o futuro dos meus filhos, isso não vai comprometer a minha aposentadoria, eventualmente. Eu vou continuar tendo saúde, casa, alimentação, né, que são as coisas básicas que a gente precisa, e entretenimento, né, todo o resto que a gente precisa também. Então, naquele momento você não estava pensando, preciso acordar cedo, que saco. Você estava pensando, daqui a algum tempo eu vou ter escolhas, né? Eu vou ter possibilidades. Exato. Yes, essa era a expressão que eu estava procurando. Obrigada, Lari. Matar um leão a cada dia? Um leão por dia, é. Um leão por dia? Exato. Quando você começa a enxergar a sua realidade dessa maneira de que você só precisa tomar passos pequenos, mas que acumulados vão te deixar mais próximo ao seu objetivo, tudo fica mais leve. Então, por exemplo, eu na época da faculdade, através dessa associação que eu era mentee, eu era mentorada, existia muitas oportunidades de fazer networking. Então, eu não suportava ir. Por quê? Porque networking te tira da sua zona de conforto. Você está ali tentando se apresentar para uma pessoa, tentando se conectar de alguma maneira e tentando começar um relacionamento profissional ou pessoal que seja. E eu não gostava. Mas eu sabia que era necessário. Eu sabia que eu indo num evento de network patrocinado por essa associação me levaria me levaria mais próximo ao meu objetivo, me permitiria aprender mais, porque eu estaria praticando e eu estaria aprendendo. Então, às vezes eu me carregava. Às vezes eu tinha que sair mais cedo do trabalho, ganhava menos por isso, eu tinha que sair mais cedo para ir nesses eventos, para poder usar aquilo como uma oportunidade para chegar no meu objetivo principal, que era construir a minha rede de apoio profissional, que é o que eu falo no livro. Ah, então, e que é essencial. Eu acho que a gente não pensa muito sobre isso hoje em dia, especialmente como mulher. Mas, ou seja, indo num evento para networking só para conhecer uma pessoa, se conectar, já é um passinho pequeno que pode te levar ao seu objetivo maior, né? Uhum. Ao grande panorama da coisa. Vamos supor, você é uma imigrante, seu marido foi transferido para cá, e você paralisou sua carreira no Brasil, você veio com ele, quer começar sua carreira de alguma maneira, quer retomar no mercado de trabalho. E no evento de networking, it's like um pequeno passo que pode te gerar tantas oportunidades. Então, Yeah. vendo aquilo daquela maneira, como um pequeno passo, que não é como matar um leão, mas é só uma coisa que vai te ensinar, vai te ajudar a praticar, já vai contribuir para aquele grande objetivo, né? Super. Você fala em vários momentos sobre um supporting village, né? Que é essa rede de apoio. E esse já era um conceito na sua vida antes de você ser mãe, porque falam muito, né, da rede de apoio para mãe, mas a rede de apoio, essa vila de apoio, né, é importante em outros momentos. Como é que você surgiu esse conceito na sua vida e você sempre teve essa vila, você sempre teve aquele apoio das pessoas, né, supporting you, te apoiando, assim. Yeah. Yeah. Esse conceito, eu acho que é extremamente necessário hoje para a gente, como mulher. Nós precisamos enxergar a nossa rede de apoio como uma coisa que começa antes de maternidade. Não tem muito a ver com maternidade, na verdade. A rede de apoio profissional é extremamente necessária, tanto profissional como pessoal, para você conseguir sucesso pessoal, qualquer definição que seja a sua definição de sucesso, né? E o sucesso profissional. E essa visão que eu tenho de rede de apoio começou quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu comecei a ver que a gente não chega em lugar nenhum sozinha. Não existe isso, né? E eu sempre acreditei muito na força da experiência compartilhada. Então, quando você é mentora, você sabe que quando você compartilha uma experiência sua, o poder que isso tem é fenomenal, é inspirador, né?
Então, na minha rede de apoio, eu criei esse conceito chamado Supporting Village Vision Board. E é composto de vários tipos de pessoas, não só uma mentora ou um mentor, mas também um professional sponsor, um patrocinador, aquela pessoa com quem você já trabalhou, já mostrou a qualidade do seu trabalho, e quando a oportunidade surgir, ele vai levantar a mão e vai falar: Ah, Leidiane pode fazer isso, deixa eu dar uma ligada para ela, porque ela vai saber, ela vai fazer isso pra gente. Então, esse é o professional sponsor, né? O patrocinador profissional. Nós, como mulheres, precisamos muito disso, porque nós temos tantos papéis relevantes, importantes, né, na sociedade, como mãe, esposa, parceira, profissional e tudo mais, que nós precisamos dessa rede de apoio. E então, no livro, eu ofereço essa perspectiva de que nós precisamos começar a criar nossa rede de apoio antes mesmo de decidir ser mãe ou não. Esquece a maternidade. Maternidade é extremamente importante. Porém, para você chegar aonde você quer chegar, profissionalmente e pessoalmente também, existe um plano, que é o Supporting Village Vision Board, que é composto por diversas pessoas. E foi o que eu fiz. Durante a minha trajetória acadêmica e profissional, eu fui criando esse ciclo de pessoas que eu mantenho em contato até hoje, tanto em Wall Street como fora de Wall Street, que são pessoas que quando eu ligo ou mando uma mensagem, olha, tô pensando nisso, o que que você acha? Vamos pegar um café, vamos conversar? Vamos. E você, ouvindo as experiências de outras pessoas e os insights, é tão importante porque nos permite enxergar a situação e o seu plano de uma maneira ampla e não, né, limitada. Então, esse é o conceito, né? Supporting Village Vision Board. Essa Supporting Village, essa rede de apoio, deve ser criada antes mesmo de você pensar em se tornar mãe. Cria para a sua vida profissional. E no livro eu dou um exemplo como eu, por exemplo. Não sei se você terminou a sua fala sobre a Supporting Village, pra vocês verem que deu uma pequena embolada aqui, a gente até trocou de lugar. Mas eu não sei se você terminou sua fala. Eu tava terminando, era a questão do, eu tava wrapping up, a questão da rede de apoio profissional, antes mesmo de se tornar mãe ou decidir se tornar mãe, é extremamente importante. Acredito na poder da experiência compartilhada. Então, quando você começa a criar essa rede de apoio e coloca aí uma mentora com você, é, existe muito benefício em poder entender experiências de outras pessoas, porque você pode usar isso a seu favor para tomar certas decisões na sua vida. Então, isso é um grande exemplo. Um exemplo de patrocinador profissional, eu tive um que trabalhei com ele desde o meu verão, no meu estágio de verão, e toda oportunidade que surgia, aonde quer que ele estivesse, ele ligava para mim e falava: Olha, eu tenho esse cargo, você tá afim? Vamos fazer junto? Então, mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu trabalhei para ele e dei o meu melhor e dava um trabalho de qualidade, e ele sabia que trabalho para mim era, né, era importante, e eu fiz muita coisa com ele. Aí, e, inclusive, me tornei vice-presidente reportando para essa pessoa. Ah, então, esse é o poder da rede de apoio. Uhum. Não, é muito poderoso e é muito necessário. As pessoas não têm ideia de o quanto atrasa a vida delas se elas não fazem, né? O trabalho de rede de apoio, o trabalho de se conectar com as pessoas e seguir a conexão, né? Porque a pessoa vai no network, fala com as pessoas e não manda mensagem. Enfim. Yes. Você literalmente desenhou em vários momentos do livro. Você falou, assim, sobre o Supporting Village, que você desenhou um pouco. Tem outras coisas que você desenhou. Você tinha uma intenção com o desenho, tudo que você faz é bem intencional, né? Então, obviamente. Eu tinha. Por quê? Porque quando a gente começou o processo de mentoria, eu comecei a ler muito memoirs, né? E uma das coisas que eu vi faltando, ou que eu vi em excesso, era toda essa coisa de timeline, essa linearidade de ocorrências da vida, coisas, eventos que ocorreram.
Então, mas eu sempre senti uma ausência de diagramas visuais, especialmente no que diz respeito a expressar emoções e planos e mudanças na vida. Que um memoir é isso, né? O memoir fala sobre os eventos da vida, as mudanças e o que ocorreu e tá, tá, tá. Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar que na minha época também de Wall Street, eu era muito focada em diagramas, em process flows, diagramas de visuais de processos e tal. Eu fazia muito isso, e porque eu trabalhava com risk management, eu lia muitas leis e eu tinha o costume de desenhar diagramas para entender como as leis afetavam o business process, como afetavam o sistema que nós usávamos para desenvolver a função, a business function, como que afetava o trading floor, darará. Então, eu sempre desenhei muito. E então, quando eu comecei a escrever o memoir, foi intencional. Eu quis quis fornecer os visuais, os diagramas e tudo aquilo para a leitora, para poder fornecer um auxílio de poder entender a minha jornada, tanto emocional como as mudanças que ocorreram na minha vida, para ela não só estar focada ali na leitura, mas sim ver o visual. Ah, então isso que a Leidiane estava querendo dizer, essa emoção e tal. Então os diagramas ficaram bem legais nessa questão. Cara, não tem check, 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 tem os diagramas, é bem legal, bem legal. Antes da É. gente ir pro final do podcast, tá gostando? Nossa, eu tô amando, obrigada. Eu sou tão grata. Eu adoro papear com você, como sempre. E Primeiro podcast que você grava ou não? é, é o primeiro. Gostando, gostando. Yeah. Fala, deixa o convite para as pessoas conhecerem seu trabalho, te seguir nas redes, comprar seu livro. Manda os recados. Então vamos lá, hora do recado. Podem ir no meu site, eu tenho um site, leidianelima.com. Tem uma newsletters que eu mando, você pode sign up. Mando esporadicamente e pode me seguir também no Instagram, Leidiane Lima. É, e através desses channels, né, Canais. desses tools, exato, obrigada. É, no próprio site eu mostro onde você pode adquirir o livro. O livro está disponível digital agora e o impresso será lançado dia 27 de dezembro. E o nosso Book Launch Event vai ser em Nova York, dia 18 de janeiro. Estou muito feliz. Mas exatamente, é só ir no meu site, leidianelima.com, e lá você consegue ver como adquirir o livro, tanto o livro impresso como o livro digital. Super fácil. E é isso. E Leidiane Lima para Instagram, tô no LinkedIn também. Pode conectar. Fico super feliz. E se você quer um livro ou saber mais como funcionam os processos de como você vai escrever o seu livro, você pode me seguir no Instagram, que é by Larissa Rinaldi. Aqui no YouTube, Larissa Rinaldi. E se você quer conhecer os criativos brasileiros mais legais dos Estados Unidos, se conectar com executivos criativos da Apple, Google, JP Morgan e agências de publicidade, siga também o Connect Cria, que é a minha comunidade de criativos brasileiros nos Estados Unidos. Temos representantes em Big Corp America e também nas agências de publicidade, empreendedores. Tem vários empreendedores, é bem legal o Cria. E o próximo é dia 17 de maio. Se você está vendo isso em janeiro, já tem ingresso vendendo, tá? Então corre, porque é limitado e tá esgotando. É um negócio de louco, gente. Você falou que os desenhos te ajudam e a sua intenção é ajudar outras pessoas também. Esse ímpeto de ajudar as pessoas com seus conhecimentos vai virar um business? Vai voltar para Wall Street? Queremos saber as fofocas. As fofocas. Então, tenho intenção de tornar um business de mentoria. Eu quero muito estou trabalhando nesse processo agora, de criar um programa de mentoria focado em mulheres, especialmente imigrantes também, ou brasileiras de qualquer nacionalidade, mas eu acredito muito, como eu disse anteriormente, no poder da experiência compartilhada.
E como eu disse antes, né, nós estamos tão distraídos com tantas coisas acontecendo, tantas distrações, que hoje a gente focar no nosso autoconhecimento e no nosso crescimento profissional pessoal virou algo como que quase que um luxo e algo difícil de fazer, porque requer disciplina, requer um pouco de tempo. E eu quero começar a criar esse programa de mentoria, já estou trabalhando nisso, já inclusive criei um guide de como iniciar mudanças na sua vida, onde eu falo sobre vários tópicos que eu cubro no livro, e também sobre como construir a sua supporting village profissional, falo sobre isso também. E eu quero poder amparar mulheres com esse senso de empatia, de entender de que, olha, eu já estive na sua posição uma vez também, com essa vulnerabilidade, com esses questionamentos, em como assimilar a cultura corporativa nos Estados Unidos, como se adaptar, como criar hábitos profissionais que vão te levar a uma promoção que você tanto almeja. Tudo isso eu acredito que eu posso compartilhar, porque eu tenho a experiência, né, de vida. Eu vivi isso. Esse é o que eu falo no livro. Então, eu estou trabalhando na criação desse programa de mentoria para mulheres. Então, se você quer saber mais sobre esse programa, pode ir no meu site, sign up para newsletters, porque vai ter conteúdo exclusivo pela newsletters. E também eu divido, compartilho certas coisas no meu canal, na minha página de Instagram. Mas é isso, eu acredito muito que nós temos esse superpoder dentro da gente, né? Mas com tantas distrações, tantas coisas acontecendo em paralelo nas nossas vidas, especialmente como mulheres, nós não nos damos o tempo e a atenção necessária para conseguir entender o que está coming up, né? Que tipo de emoção, o que isso quer te dizer, quais são as dúvidas que você tem, que mudança que você quer fazer na sua vida e por quê. Então, a mentoria seria muito focada nisso. Vai ser muito focada nisso. Vamos falar um pouco sobre o processo de escrever um livro sendo mãe de 3 bebês. Não bebês, né? A Gisele já tá mais velha, mas de onde surgiu a vontade de escrever? Como foi o processo? E quais são suas expectativas com o lançamento? Muito legal, adorei essa pergunta. Uau! Ok, sempre gostei de escrever. Inclusive, na faculdade, eu escrevi uma tese de honraria de 92 páginas. Não precisava fazer, mas decidi fazer porque eu estava lá, já tinha o meu cargo garantido em Wall Street e eu não tinha muitas aulas, então decidi escrever. Então, eu sempre gostei de escrever. Mas a ideia do livro surgiu como uma ideia genuína de compartilhar minhas experiências, né, através do memoir. E foi aí que eu entrei em contato com você. E o processo da escrita foi maravilhoso, né? Eu acho que o livro não teria saído da maneira como saiu se não fosse o processo da mentoria que você dá. Então, todas aquelas sessões de. E eu costumava falar, não sei se você se lembra, que era o processo da escrita era muito terapêutico. Era como se fosse uma terapia para mim, porque muitas vulnerabilidades, emoções que eu já havia digerido, já havia, né, botado na minha caixinha, já havia resolvido, eu abri tudo isso, escrevendo o livro, né, escrevendo todas as memórias, os eventos da vida. Então, o processo da escrita foi um processo de aprendizado extremo, intenso, porque durante a mentoria nós também lemos muitos livros, né, para auxiliar no processo da escrita, que é maravilhoso. Eu volto a reforçar aquela ideia, né, de que quando a gente quer se educar, quando a gente está querendo focar em um certo tópico, é isso que a gente faz, né? É muito interessante como a gente compartilha esse tipo de hábito. É, mas o processo não foi linear da escrita. Eu tive que ser um pouco criativa na questão de conseguir sentar e escrever, porque apesar de eu não estar trabalhando em Wall Street hoje, eu gerencio a minha vida, a vida da minha família, tenho 3 filhos e um cachorro, e o marido, e sou irmã, e sou filha, então tem tudo isso. Mas foi o processo, eu sempre fiquei focada na minha motivação, que era compartilhar as minhas experiências como imigrante, as dificuldades que eu tive no início, como que eu consegui superar essas dificuldades e poder mostrar para a leitora que ela também tem esse poder, que ela também tem esse superpoder. Então, eu sempre tive muito clara a minha motivação, o que eu acho que tornou o processo ser divertido, porque ao escrever, eu não tinha noção de que o livro poderia ser até um equipamento
para ajudar em outras mulheres a achar esse poder, né? Depois que eu terminei o livro e que eu compartilhei o livro com os leitores beta e fui recebendo feedback, é que eu entendi a proporção da mensagem do livro. Então, isso foi muito assim, É a tal da uau! validação, né? Exato, uau! Porque eu já vi, amigos já haviam comentado: olha, sua história é tão inspiradora, tarará. Mas amigos, né? Então, amigo é amigo. Mas você conectar com uma pessoa que você não vê há muito tempo, mas que te conhece, não conhece toda a sua história, e dar lá a sua vida escrita no papel de uma forma tão crua, raw, né? E a pessoa voltar para você com 3 páginas de feedback e a última linha do feedback falando: o seu final me deixou com o coração acelerado e pronta para a minha mudança e o meu crescimento pessoal. Eu tava assim, uau, fiquei Yeah. chocada, né? Então é um processo muito lindo. E eu acho que não teria sido feito dessa maneira se não fosse o seu estilo da mentoria e o que você faz na mentoria. Então a mentoria foi essencial para que esse livro saísse. E as minhas expectativas? Olha, eu decidi publicar independente, então eu tô meio que aprendendo as I go, né? Eu tô aprendendo o processo no processo. Ah, então, eu tento trazer alegria para esse processo. Eu não estou me pressionando. Eu quero ter have fun. Eu quero que esse processo seja divertido. Então, estou tentando me divertir com o processo do lançamento do livro. Quero conhecer muita gente, quero compartilhar as experiências e aprender, né? Que é o que eu fiz. Assim, eu literalmente criei uma checklist para publicar o livro, porque são tantos passos, tantas steps, tantas coisas, que eu não queria me perder nesse processo. Então, a minha expectativa é que eu tenha seguido a checklist direitinho, não tenha, né, pulado nenhum passo e quero conseguir aprendendo e seguir compartilhando a minha história. Vou te chamar para dar uma aula extra na mentoria só de lançamento. Que aí você Yeah! explica todo o seu processo. Eu já expliquei o meu, mas o seu você explica agora. O seu. Ai, vamos fazer. Eba. Ai, adoro. Você vai lançar o livro na New York Public Library, naquela da 53, que é linda, maravilhosa, tem uma escada linda, maravilhosa, dia 18 de janeiro. Teremos um link para botar aqui para convidar as pessoas. E vai falar sobre ele no CRIA, dia 17 de maio também. É a primeira vez que você vai falar em público sobre o livro, né? Qual que é a expectativa de falar em público sobre o livro? Uau. Yes. Olha, a minha expectativa de falar em público sobre o livro é focar nessa questão da minha motivação, que é poder compartilhar a minha história, porque eu acredito que como eu disse antes, né, pode até soar um pouco repetitivo, porém eu acredito muito no poder da experiência compartilhada. Eu acho que, olha, você ouvir uma pessoa falando, olha, eu já passei por isso que você está passando, ou eu lembro que nessa fase eu tive isso, isso e isso, e você está passando por isso. Eu acredito muito nisso. Então eu espero, a minha expectativa é que a audiência consiga se ver, algumas pessoas consigam se ver na minha história e poder enxergar que sim, existe um caminho além dessa grande onda, né, da wave, além desse grande obstáculo, dessa dificuldade, e que tudo é possível, né, contanto que você crie esses hábitos nos quais eu falo no livro também, que funcionaram para mim. E eu acredito que pode ser não é que todo hábito funciona para qualquer pessoa, cada realidade é diferente, porém, dada a audiência, né, do CRIA e do Book Launch, do evento, eu acredito que vai existir, assim, uma audiência que consiga se ver na minha história, tanto como de imigrante, como profissional, como estudante internacional, uma latina que está tentando criar sua carreira. Então, tem uma Leidiane para vários tipos de pessoa. Show. A última pergunta, na verdade, é uma pergunta que você faz para mim.
Essa foi uma forma que eu encontrei de tirar dúvidas da audiência sobre storytelling e publicação. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para eu responder nos próximos episódios. E Leidiane pode me fazer uma pergunta agora para eu responder para todo mundo. Yay, ok. Eu acho que, olha, como mentorada, o que você mais ou menos que quase que respondeu, mas talvez poderia elaborar também sobre a oportunidade de criar até um segundo chapter da mentoria para aquelas pessoas autoras que já publicaram, mas ou publicaram há um tempo já. Será que existe aí uma oportunidade, talvez, no futuro, de você talvez criar uma outra mentoria focada em autores que já publicaram, mas que precisam daquele alavanque, aquela impulso para conseguir fazer o marketing do livro, conseguir, né, publicar, ou talvez uma segunda edição com mais estrutura. Eu acho que você tocou nesse assunto sobre a publicação também, no caminho de publicação independente, mas como mentorada sua, eu acredito que seria tão valioso para depois que a gente já publicou, né? Talvez algo assim. Eu não pensei nisso porque eu fiz do meu jeito, né? O que eu estou desenvolvendo agora é o Remarkable, que é sobre marca pessoal, que eu vou contar muito sobre como, enfim, desfilei no New York Fashion Week, faço 1 milhão de podcasts. Essa semana eu vou gravar 3, 2 com você. É, Faço 1 milhão de podcasts, apareci na Record, apareci em vários lugares, assim, como é que eu faço essa mídia toda girar e com isso chegamos em 400 cópias vendidas, mas passou de 400 em português, e agora eu tô esperando o número em inglês para ver como é que tá. Então, um, o específico para autor, não sei, pode ser, talvez se você me ajudar, a gente faz uma mentoria juntos. Que você tá mais fresh nesse assunto independente, né? E é isso, assim, mas tem o CRIA, que é um espaço, aí eu vou falar do CRIA, para criativos brasileiros nos Estados Unidos. Então, independente se você tem um livro, se você é autor ou autora, ou se você trabalha com criatividade, você pode fazer parte da nossa comunidade. A gente tem um open mic por mês, que você pode falar do seu trabalho. E a gente tem os nossos patrocinadores que fazem, ano que vem, o objetivo é que tenha um workshop por mês também. E aí venha desses patrocinadores. Então é um jeito também de você falar sobre o seu livro e sobre né, como o seu trabalho de maneira geral. E crescendo, a gente faz mais de um workshop por mês também, não tem problema. Esse podcast tem 2 quadros fixos. Um chama A Frase da Semana, que é algo inspirador que você vai botar num quadro, por exemplo. E o outro quadro é Não Sai da Minha Cabeceira, onde a gente indica livros essenciais para que nosso ouvinte espectador aumente a lista infinita de livros que quer ler, porque toda a lista é infinita. E me diz uma frase do seu livro que merece ser a frase da semana. Ok, well, a gente já falou sobre a primeira, que é uma das minhas favoritas, então vou dar, que é a Listen Girl, It's Not Gonna Be Easy, but It's Gonna Be Magical. Mas eu vou dar outra, que eu acho que é extremamente importante no processo de autoconhecimento e dar aqueles passos pequenos para seguir a mudança, conseguir a mudança que você quer na sua vida, que é Curiosity enables us to see the path forward. Então, a curiosidade nos permite enxergar o caminho à frente. E na questão da curiosidade, eu quero dizer curiosidade sobre nós mesmos, né? E ser honestas com nós mesmos. Perguntar perguntas bem cruas sobre nossas motivações, nossos valores, o que a gente quer, né, qual o propósito nessa fase da nossa vida, que o propósito pode mudar também, tá tudo bem. Então, essa curiosidade sobre você mesma é um poder maravilhoso de conseguir chegar aonde a gente quer. E como eu disse antes, eu acho que essa habilidade a gente tá meio que desconectado hoje em dia devido a tantas distrações que nós temos. Então, a curiosidade nos permite enxergar o caminho à nossa frente, ajuda a clarear nosso caminho. Yes.
E um livro que não sai da sua cabeceira? Essa eu vou responder também. Yay! Vou primeiro ou você vai primeiro? Pode falar, vai primeiro. O que não sai da minha cabeceira é esse livro maravilhoso, fenomenal. Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life, by Bill Burnett and Dave Evans. Esse livro é um guia prático baseado em design thinking para você reacessar a sua vida. E, na verdade, eles ensinam design thinking em Stanford, né? Que é um curso maravilhoso, fenomenal. E aqui, esse livro é um livro que você pode abrir em qualquer página, porque é um guia mesmo, que você não vai se perder. E eles oferecem uma perspectiva diferente para você reavaliar, reacessar a sua vida, considerando todos os aspectos da sua vida. Vamos supor, carreira, vida pessoal, saúde, família, vida amorosa. E aí, com esse diagrama, com esse equipamento, eles te ajudam a você sempre reacessar aonde você quer chegar, o seu propósito, a carga ou a bagagem que cada um, né, o weight, o peso que cada um desses aspectos tem na sua vida. Então, esse livro está comigo desde o início de 2021, que foi quando eu comecei o meu sabático. E a todo tempo eu tô lendo esse livro, porque ele me ajuda a me manter focada e ter um equilíbrio em todos os grandes papéis que eu desenvolvo na minha vida, né? Tanto profissional como pessoal e tudo mais. Então, super recomendo esse livro. Arrasou. Eu ia falar um, mas eu vou botar esse um na minha lista de fim de ano. E eu vou indicar Big Magic, que foi um livro que a gente leu na mentoria e eu já tinha lido enquanto eu estava escrevendo o livro, que é da Elizabeth Gilbert. Não sei o nome em português, mas eu boto na descrição aqui embaixo. E é um livro maravilhoso para quem quer escrever. Não é um guia prático, mas te dá uma validação absurda, assim. É isso, obrigada, Lady. Se você chegou aqui, deixa um like, deixa um comentário, manda perguntas e marca um autor que você quer ver nesse podcast ou qualquer dúvida que você tenha sobre o processo de escrever um livro. E até o próximo. Obrigada, Lari. Obrigada pelo espaço. Sou muito grata e eu te vejo em breve. Acho que sexta, né? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.